Bom dia, galera, bom dia, povo de Deus. Domingo eu ministrei na igreja uma palavra com um texto base em Gênesis 37, falando um pouco sobre a história de José. E o tema que nós usamos para essa mensagem de domingo foi entendendo os planos de Deus. E, queridos, é muito difícil, às vezes, em meio à dor, em meio ao choro, em meio ao momento difícil da nossa vida, em meio às provações, às perseguições, às desilusões, nós entendermos o plano de Deus. É muito difícil, na cisterna como José estava, entender o plano de Deus. É muito difícil ser traído pela sua família e ser vendido como escravo para o Egito e entender o plano de Deus. É muito difícil ser lançado num calabouço, numa prisão por algo que não fez e entender o plano de Deus. Mas, queridos, nós não precisamos entender no exato momento os planos dele para a nossa vida. Nós só precisamos confiar que em todos os momentos de nossa vida, em qualquer tempo, em todo o tempo, ele está no controle. José, quando sai do calabouço, sai da prisão e é colocado como príncipe no Egito, como governador no Egito, como um dos maiorais do Egito. A Bíblia diz que Faraó só era maior que José quando ele estava sentado no trono. Quando ele estava em pé, quem mandava era José. A Bíblia diz que José era aquele que nenhuma mão se levantava, nenhum pé se levantava sem autorização dele. Então, naquele momento, quando José é honrado por Deus, quando José recebe a promessa de Deus na sua vida, quando ele recebe aquilo que era plano de Deus para ele, e ele consegue entender o plano de Deus, quando a sua família vem até ele, e ele pode ser o supridor da sua casa, ele pode ser aquele que supriria a necessidade da sua família em tempo de crise. Os irmãos de José se entristeceram quando José se revelou a eles, pois eles sabiam o que tinham feito com José. E José disse: não se entristeçam, meus irmãos, porque tudo isso aconteceu, eu vim na frente para que eu pudesse ser o provedor da nossa casa, da nossa família. Então, querido, no tempo certo você vai entender o plano de Deus e o propósito dele para a tua vida. Que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.